Olá, eu sou o Márcio Alcalay e você está no Leque Responde. Comigo, como sempre, Matheus Cunha. Seja bem-vindo, Matheus. Troquei de camisa. Eu vi. Bora pro papo de hoje, que será sobre LGPD, DPO e proteção de dados. Lembre-se de deixar um like e, é claro, sua dúvida, pergunta sobre compliance, proteção de dados, ESG, enfim, tudo aquilo que você quiser saber sobre o universo da LEC. Matheus, a pergunta número 1 é uma pergunta que daria para a gente ficar aqui discutindo mais ou menos umas 18 horas para começar a chegar na introdução. Diz como se adequar à LGPD. Mas, é claro, objetivamente, o que você pode dar de dica aí para a nossa audiência? Senta que lá vem a história, né? Agora vai. Bom, eu acho que primeiro, né, ter o conhecimento técnico sobre o assunto, isso é inegável, e para isso existem bons cursos disponíveis no mercado, em especial o nosso, que inclusive tem dupla certificação, vale a pena fazer, porque tem a nossa certificação, mais a certificação da Exim, e tendo o conhecimento técnico, talvez você possa ter a percepção de que é complexo começar o trabalho. Porque mandam os manuais você começar pelo mapeamento dos processos que tratam dados pessoais na sua empresa, a avaliação dos riscos desse tratamento de dados. E realmente, né, o manual está correto, porque depois os controles, as medidas, né, de gerenciamento do risco vêm como um desdobramento. Mas você não precisa necessariamente começar pelo ROPA, né, que é esse registro dos processos que tratam dados pessoais na sua empresa, porque talvez você não tenha tempo, você não tenha recurso, né? Você talvez não conseguiu demonstrar ainda para a alta administração que vale a pena investir tempo e recurso financeiro em tudo isso. E aí você pode começar pelo simples. Talvez trazer um treinamento sobre privacidade de dados para as pessoas. A gente vem de uma sociedade que não tem a cultura de proteger os seus próprios dados pessoais. Verdade. As pessoas chegam na farmácia, o balconista fala assim, me dá seu CPF. A pessoa dá e às vezes nem sabe para quê. Então, não é só na farmácia, né? A todo momento tem alguém coletando um dado seu, querendo uma informação, e de alguma forma isso pode se virar contra você, como uma fraude, né? Ou aqueles alertas indesejados que você recebe por telefone ou por e-mail. Então, começar a trabalhar essa conscientização sobre a importância de proteger os dados pessoais é um excelente caminho para conscientizar as pessoas da sua organização nessa relevância. Trabalhar com políticas básicas, uma política de privacidade, né, uma política de cookies no site da sua organização. Dá uma olhada nos contratos, tem muitas empresas que têm contratos padrões e ver de que forma a questão do tratamento de dados pessoais hoje está minimamente estabelecida dentro de um contrato da sua empresa. São excelentes iniciativas rápidas, baratas, simples para você dar o primeiro passo. Até porque, pessoal, não tem aquela coisa assim, tem LGPD implementado, não tem LGPD implementado. É um processo, você vai construindo ao longo de uma jornada de acordo com os recursos financeiros de pessoas e até o próprio conhecimento, como o Matheus bem colocou, que você tem disponível naquele momento. O importante é realmente se engajar com o assunto e dar os primeiros passos. A pergunta número 2, Matheus, é algo que causa muita dúvida. A pessoa pergunta assim, o que faz um DPO? E aí, só para esclarecer, o DPO seria o DPO, o Data Protection Officer, ou na legislação brasileira, o que é tratado por encarregado de dados. O que faz este sujeito? Encarregado é horrível, né? Vamos, diga-se de passagem. Escolher um nome... Mas eu vou te dizer por quê. Que tira o prestígio do trabalho. A gente teve a evolução das leis de privacidade primeiro na Europa, né? A União Europeia trouxe a GDPR como uma primeira iniciativa expressiva de proteção aos dados pessoais e à privacidade. E aí, quando a GDPR foi traduzida para o português de Portugal, lá se usa a nomenclatura encarregado na tradução e trouxeram o mesmo nome para a legislação, né, brasileira, que não faz sentido nenhum, porque aqui no Brasil, culturalmente, encarregado não está no contexto corporativo empresarial. Mas, de forma, né, bem ampla, é a pessoa que vai fazer o gerenciamento do programa de privacidade. Né? Você tem o processo de implementação, você pode fazer com os recursos internos da empresa ou com o trabalho de apoio, né, de consultoria ou de um escritório de advocacia, mas implementado o programa de privacidade, ele é vivo.
ele tem pilares que precisam a todo momento ser oxigenados. Por exemplo, o ROPA, que é o Registro de Operação de Tratamento de Dados Pessoais. Todos os dias surgem novos processos dentro da empresa, novas áreas, novas iniciativas e novas atividades de tratamento. Então, o ROPA precisa ser atualizado constantemente. Essa é uma função do DPO. Avaliar novos riscos. Precisam ter, né, além da avaliação, os controles que vão mitigar esses riscos. Ajudar a empresa a implementar novos controles mitigatórios. A gente tem, pela legislação, um canal dos titulares dos dados, para que eles façam a solicitação dos seus direitos. Quero saber, por exemplo, como que a LEC trata o meu dado pessoal. É uma informação que você pode pedir para o DPO da LEC. Claro. Eu quero pedir a exclusão dos meus dados pessoais de forma definitiva. É um pedido, uma solicitação que você pode fazer para o DPO. Então, quem vai colocar a mão na massa ali no dia a dia e fazer o programa, né, funcionar vai ser o DPO. Comunicação de vazamento, incidente de vazamentos é o DPO também. Você pode contar com o trabalho de uma consultoria externa, mas os prazos geralmente são muito curtos. Né? A nossa própria NPD deu prazo em algumas regulações, a DPD da gravidade, em 24, 48, 72 horas. Então, às vezes não dá nem tempo de você contratar o prestador de serviço. Sim. E aí o DPO acaba assumindo essa primeira responsabilidade. Muito bom. Pergunta número 3 diz assim: como proteger os dados pessoais tratados pela minha empresa? Bom, acho que o primeiro passo a gente já falou, né? É entender quais são esses dados, de que forma que eles são tratados. E quando a gente fala de tratamento, é um ciclo de vida muito longo, né? A gente fala de coleta, de armazenamento, de transmissão entre áreas, de transmissão com terceiros que podem ser co-controladores dos dados, operadores. Então você precisa entender esse ciclo da vida, saber os dados que são de fato sensíveis, né? Não só os dados sensíveis, mas que trazem risco de alguma forma, porque eu posso ter dados pessoais que não são sensíveis, mas que podem expor a organização de alguma maneira, e de que medidas eu preciso de forma adequada para protegê-los. Então, por exemplo, eu coleto aqui as suas informações, te mando um formulário e fala: Kalai, me dá esses dados aqui. Aí você coloca Márcio Kalai, seu nome, RG, CPF, endereço. Isso é o exercício da coleta. Mas aonde eu vou armazenar aquela informação? Eu tenho uma base de dados estruturada, um sistema que vai armazenar, esse sistema tem segurança da informação, é uma base, né, que tem, por exemplo, criptografia para que haja transmissão, a anonimização dos dados sensíveis. Uma coisa que muitas empresas não se preocupam, né, os antivírus da empresa estão atualizados, porque às vezes a gente instala aquele antivírus gratuito, né, que vem, né, num pacote mais simples, mas os usuários não autorizam, né, as atualizações. É como se você tivesse tomado a vacina da gripe há 4 anos atrás, ela não pega as cepas atualizadas, né? Então, atualizar os antivírus dos computadores da empresa são super importantes. E aí buscar cada vez mais recursos que são elaborados. Existe um teste em segurança da informação que ele chama Pen Test, né? Penetration Test. É um teste em que a empresa, que é um hacker do bem, ele vai escanear ali todas as portas da sua organização, tentar de alguma forma invadir, e depois ele vai te dizer, falar: essas aqui são as vulnerabilidades, essas aqui são os planos de ação que você precisa fazer para aumentar a sua segurança. Tem um outro teste, que é o phishing test, né? Esse é bem bacana de fazer, que às vezes eles pegam o nome do presidente da empresa, criam uma conta no Gmail e disparam para a empresa inteira, sabe? Aquele todos@empresa.com.br, e aí vai o e-mail com o nome do presidente, dizendo: fiz um lançamento novo, clique aqui. E aí eles contabilizam quantos foram os colaboradores que clicaram naquele link, que poderia ser, né, um link malicioso para poder roubar as informações, todas as bases de dados da empresa, enfim. Então, existem esses testes também que podem ser feitos para identificar as vulnerabilidades. Eu acho que é um portfólio importante do profissional, que às vezes é jurídico, não tem o conhecimento de tecnologia e segurança da informação e não sabe o que precisa fazer. Cara, você sabe que uma vez, quando advogava ainda, eu tive um caso muito interessante, obviamente não vou dar os detalhes de onde foi, como foi, mas só para contar o que aconteceu, eu estava com um perito de tecnologia por ocasião de uma discussão judicial importante em cima de uma questão de um código-fonte X, e nós chegamos na empresa, eu com o perito, na verdade não um perito judicial, ele era o nosso assistente técnico, também trabalha como perito judicial, mas nesse caso é o nosso assistente.
e, obviamente, um hacker do bem, como você colocou, um cara que estava ali para nos ajudar a entender o que estava acontecendo e o que podia ser feito pela defesa do nosso cliente, né? E nós entramos numa sala de projetos, uma sala de operação, quase que uma sala de guerra mesmo, assim, com aquelas mesas de projeto. Você tinha ali na mesa uma série de tomadas, lugar para já plugar cabo de rede e tudo. E nós sentamos em aproximadamente 3 minutos. O profissional que estava nos acompanhando falou assim: só vou até a área de TI chamar alguém para vir aqui dar acesso para vocês. Nesses 3 minutos que ele foi e voltou, o profissional que estava comigo já tinha entrado em absolutamente tudo, justamente para fazer esse teste, né, da vulnerabilidade e mostrar como é simples para alguém especialista realmente invadir, muitas vezes, algum lugar que está despreparado, que ainda não cuidou desse assunto de proteger realmente os dados pessoais tratados pela empresa. Mas muito bem, bem respondido, ficamos assim. Quero lembrar a você que deixe um like se você gostou aqui desse vídeo e, é claro, deixe sua pergunta, seu comentário. Eu e o Matheus estamos respondendo todos vocês aqui nos comentários e, é claro, as perguntas mais curtidas, os comentários com maior engajamento, serão as perguntas que traremos aqui para os próximos episódios do Leque Responde. Siga o canal da Leque aqui no YouTube, ative as notificações e assim você será lembrada quando os novos conteúdos estiverem no ar. Obrigado, valeu, um grande abraço.